Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou explicar para você por que Friends The Reunion no formato de documentário nostálgico foi uma escolha muito mais acertada do que fazer uma continuação direta da série através de um filme, de um episódio especial ou mesmo de uma temporada completa com vários novos episódios. E apesar dessa opinião ser uma opinião minha, ela vai ser embasada na psicologia da nostalgia, um conceito que até agora eu ainda não abordei aqui no canal. Para ilustrar minha explicação, eu vou falar sobre a minha própria experiência com Friends e por que a série é tão importante para mim. Eu comecei a assistir Friends em 2006, junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. Ela já tinha assistido a série completa várias vezes, inclusive ela até chegou a acompanhar as estreias semanais dos episódios das últimas 3 temporadas, mas eu tinha assistido só alguns episódios soltos na Warner. Uma amiga emprestou pra gente os DVDs das 10 temporadas e foi só aí em 2006 que eu finalmente assisti a série completa. A gente se encontrava à tarde depois da escola e começava a maratonar os episódios. A gente começava a assistir Friends à tarde e terminava só à noite depois do jantar, que nessa época costumava ser pizza de frigideira. Então eu associei Friends a essa época, ao começo do meu namoro, a minha época de ensino médio, a um período de vício em pizzas de frigideira, e ainda dou crédito à série por me ajudar a conhecer melhor a minha esposa, porque ela sempre falava que se identificava muito com a Mônica e de fato, elas realmente têm personalidades bem similares. Ao contar a minha história, eu fiquei nostálgico e talvez você tenha também ficado nostálgico porque eu posso ter ativado alguma memória nostálgica sua, tanto em relação a Friends ou a qualquer outra série que você tenha assistido com alguém especial. Ou eu posso ter ativado a sua nostalgia simplesmente falando a palavra DVD, uma tecnologia que não é mais utilizada atualmente. Ou mesmo quando eu falei da pizza de frigideira, que pode ter sido um jantar corriqueiro na sua vida em algum momento do passado. Segundo a psicóloga Christine Batio, PhD e professora de psicologia na faculdade de Le Moyne, no estado de Nova York, e criadora do inventário de nostalgia, a nostalgia tem alguns propósitos práticos na nossa vida. E um deles é justamente a conexão social, os laços memoriais e pessoais de cada indivíduo que se entrelaçam em detalhes abrangentes, porém semelhantes durante o compartilhamento dessas memórias. Por exemplo, você pode ter se identificado com a minha lembrança nostálgica porque vivenciou algo parecido com o que eu vivi, embora não seja exatamente a mesma memória. Mas algumas palavras-chave podem ativar uma nostalgia semelhante em você, como por exemplo namoro, DVD, pizza e até mesmo Friends. E é justamente através da semelhança que a gente consegue usar a nostalgia como um mecanismo social, porque nós compartilhamos memórias parecidas e saudosas de uma época em que a gente se considerava mais felizes. Nesse sentido, o especial de Friends trouxe pessoas do mundo inteiro para falar sobre a série em um dos momentos mais emocionantes da reunião. Eu me conectei com todos aqueles fãs porque eu sei que apesar de todas as diferenças culturais, Friends foi tão especial para eles quanto foi para mim. Mas como eu disse, as funções da nostalgia não acabam por aí. Outro propósito dessa emoção é o desenvolvimento da nossa própria identidade, um sentimento de união com o nosso self. Como o futuro é incerto, o passado se torna uma referência reflexiva sobre quem a gente era e sobre quem nós somos agora. A nostalgia serve como uma ponte entre o seu eu atual e o seu eu do passado e te ajuda a elaborar questões atuais só pelo ato de se lembrar com carinho do passado. Nesse sentido, a nostalgia se torna um medidor capaz de monitorar os progressos da vida, tanto nossos quanto os dos outros. Um pai que vê o filho se formar, por exemplo, vai se lembrar de velhas memórias como o dia em que ele deu o primeiro passo e seu primeiro dia na escola. E ao se lembrar do passado, ele consegue comparar o pai que foi com o pai que ele é hoje. Durante o especial, alguns fãs deram depoimentos explicando por que Friends foi uma série tão transformadora. Um dos depoimentos mais marcantes foi o de uma mulher que contou que pediu o namorado em casamento, assim como a Mônica fez com Chandler. Ela contou que Friends a ajudou a compreender que os papéis podem se inverter dentro de um relacionamento e que ela não precisava esperar o namorado fazer o pedido de casamento. Inclusive, quanto a isso, é interessante pensar que talvez Friends tenha modificado a nostalgia histórica a respeito do casamento. Se antes as mulheres sonhavam com pedidos super românticos que são populares no gênero da comédia romântica, Friends fez história ao inverter essa ideia pela primeira vez em uma das cenas mais marcantes da televisão. Outro aspecto funcional da nostalgia é unificar os nossos conflitos com o passado.
Se por um lado, olhar para trás é triste porque se trata de um tempo que não vai voltar nunca mais, a nostalgia tem a função de deixar a memória agridoce, de forma que ela não fica só triste, mas também agradável. Pegando o filme Divertidamente como exemplo, que inclusive eu já fiz uma análise aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card caso você não tenha visto, as memórias agridoces são como as memórias da Riley no final do filme, aquelas mais complexas que unem alegria e tristeza. Nesse sentido, reunir todo o elenco de Friends para relembrar o impacto nostálgico e cultural que a série teve no mundo inteiro faz muito mais sentido do que filmar uma continuação com aqueles personagens. O próprio elenco também compartilha esse sentimento de nostalgia com a gente, provavelmente em um grau até mais elevado, porque eles deram vida àqueles personagens durante uma década. No final do especial, Lisa Kudrow cita a criadora da série. Ela fala que os 6 personagens tiveram finais perfeitos e mexer com eles envolveria a criação de novos conflitos, o que poderia estragar a relação emocional que os fãs mais fervorosos possuem com a série. Como Friends retrata um período específico da vida daqueles personagens, os roteiristas seriam incapazes de trazer situações semelhantes em um filme ou em novos episódios. Eu vou pegar como exemplo uma trilogia de filmes que eu gosto bastante, a do Antes do Amanhecer, dirigida pelo Richard Linklater. A proposta do diretor era filmar os mesmos personagens ao longo de 10 anos. No primeiro filme, o casal acaba de se conhecer. No segundo filme, eles se reencontram na idade adulta e começam a namorar. No terceiro filme, eles estão casados e presos na rotina do relacionamento. Apesar dos 3 filmes serem muito bons, eles são muito diferentes porque retratam momentos diferentes da vida daqueles personagens. E apesar dessa diferença ter sido proposital, grande parte do público, eu me incluo nisso, ainda prefere o primeiro filme justamente pela sensação de nostalgia. Os criadores de Friends poderiam até pensar em um novo formato para dar continuidade a essa série icônica, mas eu tenho a impressão de que mesmo que o roteiro de um suposto filme ou minissérie fosse bom, ainda assim a gente teria aquela sensação de que não é a mesma coisa. Depois que Friends acabou, alguns produtores que trabalhavam na série até tentaram pegar carona no hype e fizeram um spin-off chamado Joey, que tem muitos problemas, sendo que o maior deles era continuar a história de um personagem que já tinha concluído seu arco final. Na minha opinião, Friends The Reunion foi um presente muito especial para todos os fãs fervorosos da série. Por se apoiar na nostalgia, o especial trouxe um sentimento agridoce. Ele convenceu a todos que por mais que a gente queira, Friends nunca seria o que era se por acaso um filme ou uma nova temporada fosse feita. Mas ao mesmo tempo, ele traz alegria, porque faz a gente lembrar não só dos bons momentos da série, mas também de como era a nossa própria vida enquanto a gente assistia a ela. E eu quero que você comente aí embaixo qual é a série mais nostálgica da sua vida e o porquê. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.